Muito boa tarde a todos. Cumprimento mais uma vez o Sr. Secretário de Estado, já estávamos com saudades suas, não é? E todos os colegas. Estamos em condições regimentais de dar início à nossa reunião. Irei dar de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Portanto, relembro que procedemos à alteração da grelha que foi aqui recomendada na última reunião, passando a dar a partir de agora a primazia ao PSD na primeira intervenção, quando... Não é? O deputado Carlos Braz acha que já são concessões a mais, não é? Portanto, assim sendo, Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, novamente. Já abordámos aqui, antes no plenário, abordámos já alguns dos temas que foram objeto do último Conselho Europeu. Tentarei, portanto, fazer uma síntese breve. O tema principal deste Conselho Europeu era, naturalmente, prendia-se com os pedidos de adesão apresentados pela Ucrânia, pela Moldova e pela Geórgia. A Comissão Europeia analisou esses pedidos e os questionários e as respostas aos questionários enviadas por estes países e apresentou os seus pareceres. Como os senhores deputados sabem, o parecer foi no sentido da atribuição do estatuto de país candidato à Ucrânia e à Moldova no pressuposto do preenchimento de um conjunto de condições, ligado essencialmente ao Estado de Direito, à independência do Poder Judiciário, ao respeito pelas minorias, etc. E, relativamente à Geórgia, o parecer foi no sentido de atribuir o estatuto de candidato uma vez ou depois de preenchidas determinadas condições. Portanto, no fundo, uma atribuição imediata à Ucrânia e à Moldova no pressuposto do preenchimento de condições e a disponibilidade para atribuir esse mesmo estatuto à Geórgia depois de cumpridas essas condições. Foram estas recomendações da Comissão Europeia que foram sufragadas pelos 27, unanimemente, no Conselho Europeu, e, portanto, foram estas as decisões que foram tomadas nesta matéria, com uma referência a de que o Conselho Europeu está também preparado para conceder o estatuto de candidato à Geórgia assim que as condições referidas sejam preenchidas e também com uma referência explícita nas conclusões do Conselho Europeu de que, a partir deste ponto, o progresso no que diz respeito aos processos de candidatura destes países dependerá, por um lado, do seu próprio mérito no preenchimento dos critérios de Copenhaga, mas também deverá ter em consideração a capacidade de absorção da União Europeia. E isso lança um debate para o qual o governo português tem vindo a chamar a atenção, e o Primeiro-Ministro no Conselho Europeu suscitou também esse ponto, quanto à necessidade da União Europeia se preparar para estes alargamentos. Estamos a falar de alargamentos muito significativos, relativamente a países bastante populosos, em alguns casos, com um rendimento per capita bastante baixo e, portanto, isso implicará necessariamente para poder acolher estes países no seio da União Europeia, e é isso que significa o estatuto de candidato, é que se antevê, que se antecipa que, uma vez cumpridos os requisitos, esses países passarão a ser Estados-membros e, portanto, levando a sério o estatuto de candidato, como deve ser levado, temos que admitir que estes países venham a integrar a União Europeia e, para esse efeito, a União Europeia deve preparar-se, deve fazer as reformas do plano institucional e no plano financeiro que são necessárias para poder acolher estes Estados-membros, não só estes, como também os países dos Balcãs Ocidentais, que há muito esperam, pela sua vez, de entrarem na União Europeia. Esse, aliás, foi outro dos temas do Conselho Europeu, em meu rigor, aliás, até da cimeira com os Balcãs Ocidentais, que antecedeu o Conselho Europeu. De facto, ainda antes do Conselho Europeu começar, houve uma cimeira com estes países e as conclusões do Conselho Europeu depois referem-se também a esse tema, à necessidade de acelerar o processo de alargamento e de adesão relativamente a estes países, com a reafirmação do compromisso inequívoco da União Europeia com a perspectiva europeia dos Balcãs Ocidentais a este respeito também a referência de que o Conselho Europeu está
preparado, mais uma vez, preparado para atribuir o estatuto de candidato à Bósnia-Herzegovina assim que esta concretize as reformas a que se comprometeu, designadamente assim que haja um parecer da Comissão Europeia que reconheça que houve um avanço significativo nas principais reformas com que este país está comprometido, designadamente no plano eleitoral e no plano constitucional. E também havia a expectativa de se poder desbloquear o início das negociações de adesão com a Macedónia do Norte e com a Albânia, que têm estado bloqueadas por força de uma decisão da Bulgária, que não foi possível superar até ao Conselho Europeu, mas que desde então já foi possível superar. Na sequência de uma iniciativa da presidência francesa, o Parlamento búlgaro votou, entretanto, favoravelmente ao mandato de negociação proposto pela presidência francesa e, portanto, a Bulgária está preparada, desde que sejam cumpridos um conjunto de condições por parte da Macedónia do Norte. Não, a Bulgária está preparada para desbloquear o impedimento que tinha até o momento relativamente às negociações com a Macedónia do Norte e associado a este processo estava também a situação da Albânia, porque os dois processos têm estado a par e, portanto, desbloqueado o processo negocial ou aberto a fase de negociações com a Macedónia do Norte, uma vez ultrapassada esta questão com a Bulgária, haverá também condições para fazer o mesmo relativamente à Albânia. Depois, relacionado com isto, embora não sendo a mesma coisa, houve também uma discussão em torno do projeto de constituição de uma comunidade política europeia, a que o Presidente Macron se referiu no dia 9 de maio, em Estrasburgo, a discussão, portanto, em torno de uma wider Europe, de uma Europa mais vasta e uma forma de enquadrar, agregar uma plataforma de discussão política que possa ir desde a Islândia até aos Balcãs e que permita que a União Europeia tenha um fórum de diálogo com a sua vizinhança, com países com quem se relaciona e é próximo, mas que não fazem parte da União Europeia. O que ficou assente é que esta ideia da Comunidade Política Europeia não é uma alternativa ao alargamento, não é, portanto, uma realidade para colocar os países candidatos em vez de permitir a sua adesão. É uma coisa distinta, essencialmente, como disse, uma plataforma de diálogo ao mais alto nível. E ficou combinado que esse diálogo se iniciará já durante a presidência durante a presidência checa. Em outubro próximo haverá uma primeira cimeira deste formato da Comunidade Política Europeia, da Europa mais vasta, para lá das fronteiras da União Europeia, stricto sensu. Obviamente o tema da Ucrânia é sempre incontornável e foi mais uma vez abordado pelos líderes, aqui reafirmando essencialmente a condenação da Rússia, condenando a atitude da Rússia de impedir a saída de bens alimentares da Ucrânia e de transformar a comida numa arma nesta guerra que está a ocorrer e cujos efeitos por esta via acabam por não se conter estritamente no território ucraniano e se projetam para outras zonas do mundo. A condenação clara dessa atitude da Rússia e o endosso, mais uma vez, dos corredores solidários e das estratégias que estão a ser levadas a cabo ao nível da ONU, ao nível do G7, etc., para tentar ultrapassar esta situação e permitir escoar os bens alimentares, realmente cereais e fertilizantes que existem, que estão neste momento na Ucrânia, mas sem possibilidade ou com quantidades muito limitadas de exportação para outros locais do globo. A reafirmação também do apoio financeiro, macrofinanceiro, de 9 mil milhões de euros à Ucrânia e a preparação de um enquadramento para o apoio muito significativo que vai ser necessário à reconstrução da Ucrânia, mal o conflito termine, e a necessidade de ir aperfeiçoando as sanções para evitar fugas ou violações das mesmas. Por fim, houve uma discussão sobre temas económicos, em que ocorreu um endosso das recomendações específicas por país, que agora serão formalmente aprovadas no próximo ECOFIN. Houve uma congratulação
pelo facto da Croácia ter preenchido os critérios para aderir à zona euro e para passar a ter o euro como moeda a partir do próximo dia 1 de janeiro. Voltou a haver uma discussão sobre os preços de energia, a necessidade de encontrar formas de limitar os preços da energia e de garantir a segurança de abastecimento, designadamente em relação ao gás, com a ativação das plataformas de aquisição conjunta que estão em marcha por via da Comissão Europeia e um apelo a uma maior coordenação dos Estados-membros em matéria energética. E uma discussão também sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, agora que são conhecidos os documentos, quer da Comissão Europeia, quer do Secretariado-Geral do Conselho, que analisaram as 326 propostas formuladas pelos cidadãos no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, e um apelo à necessidade de cada uma das instituições, no âmbito das suas competências próprias e no respeito pelos tratados, dar agora sequência, implementação a estas propostas dos cidadãos, e há, felizmente, o que se constata é que muitas dessas propostas têm a ver com medidas que já estão em curso, que já estão em marcha, e muitas delas, muitas outras, há espaço para as adotar no quadro dos atuais tratados. Há, de facto, a possibilidade de darmos execução às propostas dos cidadãos, e é isso que espero agora que as instituições europeias façam, dando sequência a este exercício de democracia participativa tão estimulante que ocorreu ao longo do último ano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez então de dar a palavra ao PSD. Usará da palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas deputadas e deputados e, obviamente, os nossos imprescindíveis serviços de apoio. Como sabemos, uma das decisões mais importantes que saiu deste Conselho Europeu foi, sem dúvida, a admissão da Ucrânia com o estatuto de candidato, que tem que cumprir os critérios de Copenhaga. Convenhamos que não são nada fáceis de preencher. Antes de mais, os critérios políticos, da democracia, do Estado de Direito, da proteção das minorias, eleições livres e plurais, os critérios também económicos, igualmente difíceis, porque o país tem que ter uma economia robusta que permita, de algum modo, enfrentar a concorrência dos outros Estados-membros e, finalmente, o acervo comunitário. É preciso que o Estado transponha milhares de páginas, quer de direito primário, quer de direito derivado, sem esquecer a jurisprudência, para poder cumprir com as regras normais. Mas para haver capacidade por parte do Estado, também tem que haver capacidade por parte da União Europeia. Eu recordo que a Ucrânia tem 41,5 milhões de habitantes e tem um PIB per capita que ronda os 28,9 da média comunitária. Portanto, o que torna a Ucrânia como um principal beneficiário das ajudas, inclusive de pré-adesão, mas também, posteriormente, das ajudas e dos fundos comunitários. Na reconstrução do conflito, na reconstrução após o conflito, estava estimada há um mês uma verba de 600 mil milhões de euros, mas que poderá ser o dobro. Nos fundos estruturais, estimados entre 85 a 100 mil milhões nos primeiros 6 a 7 anos, acrescentar aos 9 mil milhões já previstos. Ora bem, qual é a consequência? É que as verbas para Portugal vão diminuir, incluindo a exclusão de algumas regiões dos fundos europeus. E mais, Portugal vai ter que aumentar a contribuição para os recursos próprios, para o orçamento de Bruxelas. Portanto, eu gostaria, com esta perspectiva, que o Sr. Secretário de Estado comentasse, de facto, a eventual perda de fundos e o maior esforço de contribuições para o orçamento comunitário. E também outra vulnerabilidade, que é a distribuição de votos no âmbito do Conselho, que beneficia sobretudo os países com maior índice demográfico. Igualmente, a distribuição dos lugares para o Parlamento Europeu, sempre que houve alargamentos, Portugal perdeu,
e também a deslocação do centro de decisão para leste, o que é bastante preocupante. Relativamente aos interesses, aos compromissos que Portugal terá que cumprir, temos, antes de mais, que a Ucrânia irá beneficiar do artigo 42, número 7 do Tratado da União Europeia, ou seja, uma cláusula de auxílio e assistência para todos os meios ao alcance, sem nos esquecermos, obviamente, do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, e, portanto, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, se possível, comentasse esta perspectiva das novas obrigações de Portugal no âmbito da pré-adesão do Estatuto de Candidato para a Ucrânia. E por isso, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro começou por manifestar reticências à candidatura deste país à União Europeia, citando inclusive a perda de fundos para regiões mais pobres como o Alentejo, mas que no Conselho Europeu, felizmente, acabou por deixar cair estas reticências. Mas a referência à perda de fundos que vêm para Portugal, eu diria que não tem uma leitura inocente nem benigna. É que Portugal... de facto, este Portugal socialista não é capaz de viver sem handouts. Ao fim de 36 anos de adesão, ainda estamos a precisar de imensos milhões de euros de ajudas para que o nosso país não continue atrás de outros parceiros da União Europeia, o que mostra um grave problema nas reformas que é preciso fazer. Estamos à espera desses fundos. Reforma na Justiça, reforma na Saúde, na Administração Pública, em que, de facto, diria eu, o único organismo que trabalha bem é, de facto, a Administração Tributária. Finalmente, a Conferência sobre o Futuro da Europa. Como disse o Sr. Secretário de Estado, temos 49 propostas repartidas por 326 medidas e gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente a uma eventual abertura de uma conferência intergovernamental que vá rever os tratados, a posição de Portugal quanto à alteração de políticas como a política fiscal e a política de defesa, cuja unanimidade se deixaria cair para passar a uma maioria qualificada, e, finalmente, a posição do Governo português relativamente às listas transnacionais de deputados ao Parlamento Europeu. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não deixou um caderno de encargos fácil para o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas muitas questões. Vejo que, de facto, o PSD se aproxima da necessidade que sempre temos suscitado a este respeito, de haver uma ponderação das implicações da adesão destes novos países, da Ucrânia, não só, mas também da Ucrânia, designadamente em função do tamanho que tem populacional e da sua situação económica. E aquilo que, ao contrário do que muitas vezes tem sido caracterizado como uma posição de relutância do governo português, não houve posição de relutância absolutamente nenhuma. Houve uma posição de levar a sério o processo de alargamento, tem regras muito precisas, obedece a critérios muito exigentes, como a senhora deputada aqui fez questão de salientar. Deve ser feito, as decisões devem ser tomadas, aliás, na base de uma pronúncia, de um parecer, de uma análise rigorosa da Comissão Europeia, e antes disso, aliás, seria prematura a tomada de qualquer posição. E, avançando com essa decisão, devemos fazê-lo absolutamente conscientes das suas implicações, quer no plano institucional, quer no plano financeiro. Foi isso que o Governo sempre chamou a atenção e folgo em verificar que o PSD finalmente percebe bem as questões que agora estão em cima da mesa e das implicações que este processo de alargamento pode vir a ter. E da necessidade de, avançando-se com o processo de alargamento, como resulta da atribuição do Estatuto de Países Candidatos a estes Estados, a necessidade da própria União Europeia fazer uma reflexão interna sobre o financiamento das suas políticas e sobre o seu modo de funcionamento e a sua governança interna em relação a muitas questões que aqui suscitou.
Em relação a fundos, porém, fiquei um pouco baralhado, não percebi se a senhora deputada estava preocupada com a perda de fundos para Portugal ou estava preocupada com o facto de Portugal ainda precisar de fundos. Aquilo que temos de chamar a atenção é que estas decisões não devem ser tomadas de ânimo leve. E devemos ter bem noção das implicações das mesmas, de forma estrutural, quanto à realidade que é a União Europeia, que passará a ser, após a adesão, a concretização da adesão destes países, e sobre o próprio trabalho de casa que a União Europeia precisa de fazer para se adaptar, para acolher no seu seio estes países, e por isso é muito salutar, a nosso ver, que tenha ficado inscrito nas conclusões do Conselho Europeu que a própria União Europeia que associado ao processo de integração destes Estados, tem de estar uma reflexão sobre a capacidade de absorção da União Europeia face a novos países por via do processo de alargamento. Quanto à Conferência sobre o Futuro da Europa, aquilo que temos dito é que, e agora, quer os documentos de análise pormenorizada formulados e apresentados pela Comissão Europeia, quer pelo Secretariado-Geral do Conselho, dão-nos dados muito úteis para essa reflexão. O que temos dito é que há muito do conteúdo das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa e das recomendações formuladas pelos cidadãos que é possível de fazer, e é que é possível dar sequência e concretização, no quadro dos tratados atuais. O Conselho, o Secretariado-Geral do Conselho, põe um número nesta conclusão, dizendo que das 326 propostas formuladas pelos cidadãos, apenas 18 implicariam ou careceriam de uma alteração dos tratados. Ou seja, temos cerca de 94% das conclusões finais da COF que são passíveis de concretizar, a que é possível dar concretização já, e temos 6% que implicaria um processo que é difícil, que é provavelmente divisível entre Estados-membros, da alteração dos tratados em matérias que não reúnem ou dificilmente reunirão o consenso entre os 27 para uma alteração dos tratados, como é óbvio, como é sabido, tem que ser feita por unanimidade. E por isso o que temos dito é que devemos concentrar-nos nos 94% e não nos 6%. Devemos concentrar-nos naquilo que é fazível, naquilo que é realista e em que podemos dar uma resposta concreta aos anseios dos cidadãos, àquilo que os cidadãos pediram para a União Europeia do futuro, em vez de nos focarmos numa minoria de propostas que implicariam um processo cujo sucesso e cuja viabilização é difícil. Em todo o caso, reconhecemos que é necessário fazer uma reflexão sobre a reforma institucional da União Europeia, até por aquilo que estava a dizer há pouco, motivada até, talvez, eu diria, mais por força do processo de alargamento e da necessidade de adaptação da União Europeia para absorver estes Estados-membros, do que propriamente para dar concretização à COF. Porque para dar concretização às propostas dos cidadãos apresentadas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, não necessitamos, para a larguíssima maioria, não necessitamos de uma alteração dos tratados. Podemos fazê-lo no contexto atual. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PS. Irão usar da palavra o deputado João Paulo Rebelo e Rui Lage. Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Saudá-lo uma vez mais, saudar também todos os deputados e deputadas desta Comissão. Dizer-lhe que a minha intervenção ficou um bocadinho condicionada agora depois da intervenção da Sra. Deputada Isabel Meireles, porque tal como o Sr. Secretário de Estado, também eu, digamos, fiquei de alguma forma surpreendido porque eu vou intervir, e juntamente com o meu colega Rui Lage, justamente fomos nós que interviemos na semana passada no debate pré-Conselho Europeu. Eu insisti nesta linha de que, evidentemente, Portugal tem estado sempre solidário desde a primeira hora com a Ucrânia, condenou a Rússia, enfim, entende como bárbaro este ataque que está a ser feito. Temos apoiado sucessivamente os pacotes de medidas sancionatórias e nunca, mas nunca, digamos, fechamos a porta à Ucrânia a este alargamento. Agora, o que tivemos foi sempre, diria, uma postura muito responsável e muito coerente, percebendo justamente o que é que isso implica no futuro. O projeto europeu é um projeto absolutamente extraordinário, mas, digamos, que vive constantemente, eu diria,
alguma periclitância, no sentido em que é preciso muito cuidado a gerir determinados dossiês. Ora, este é um dossiê muito complexo, de facto, pelo que o Sr. Secretário de Estado ainda agora acabou por aduzir e que é muito relevante. Eu não sei se foi o artigo que hoje fez, deu à estampa num jornal nacional, num jornal público, que, já agora aproveito para o cumprimentar, que fez o PSD, quiçá outros partidos também, que têm de alguma forma contribuído para essa, enfim, para tentar lançar essa nebulosa de que o Partido Socialista ou o Governo não tem uma posição clara, quando a posição de facto tem sido clara. Agora, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que lhe queria deixar, até porque o fiz na semana passada, foi de facto, portanto, enfim, na semana passada, sugeriu o Partido Socialista que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse suscitar justamente este debate da alteração da arquitetura institucional e, logicamente, também de financiamento na União Europeia. E a pergunta que lhe faço objetiva é: começou ou não começou este debate? Pelas conclusões a que tivemos acesso, não nos parece que isso tenha acontecido, mas está de alguma forma em curso. Portugal sinalizou esta necessidade. Somos país isolado, somos caso único, temos outros países a reconhecerem esta necessidade também. É a pergunta objetiva que lhe fazia. Muito obrigado. Por favor, Sr. Deputado Rui Lages. Estou um bocadinho longe. Desculpe. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É uma evidência que o prato forte do Conselho foi a Ucrânia e o alargamento a leste, como não podia deixar de ser, com todas as consequências que terá no nosso futuro, mas foram abordados outros temas de grande relevo, alguns dos quais já foram aqui evocados. Eu faria apenas um comentário sobre a questão do semestre europeu, cujas recomendações refletem, no fundo, o ponto de equilíbrio que o país soube alcançar entre a prudência orçamental e o apoio às famílias, mas também salientar o seguinte, que muito do que é hoje o semestre europeu, que evoluiu muito nos últimos anos, também se deve ao papel de Portugal e do governo português. Por exemplo, ele tem hoje uma componente social muito mais forte, muito mais marcada, devido ao trabalho da presidência portuguesa da União Europeia. Ele hoje já incorpora recomendações ligadas à habitação, por exemplo, reflete o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, reflete os Objetivos Sustentáveis do Milénio, entre outras questões. Depois, a questão da adoção do euro pela Croácia, que foi saudada justamente pelo Conselho, significa que o euro ainda mantém o seu poder de sedução, apesar de tudo. Depois de tantos anúncios do fim do euro e do colapso da zona euro a que assistimos nos últimos anos, afinal, parece que ainda há interesse em entrar na zona euro e isso é de saudar. Depois há um tema que foi também abordado com algum vigor, que foi o tema da segurança e da soberania energéticas da União Europeia. Discutiram-se possíveis formas de limitar os preços do gás, da importação, nomeadamente das importações da Rússia. Depois a cimeira do G7 ecoou um pouco essas preocupações, embora não tenha saído nenhuma iniciativa concreta, mas a Sra. von der Leyen anunciou que em julho haveria um plano para fortalecer a coordenação energética e a solidariedade energética, digamos assim, entre os países da UE. E, por fim, só alguma breve referência sobre a Conferência do Futuro da Europa. Nós já conhecemos, como disse o Sr. Secretário de Estado, a posição do Parlamento Europeu, a posição da Comissão Europeia, mas há uma posição muito interessante que tem a ver com a posição daquele que é, para todos os efeitos, o homem do leme, que é o chanceler alemão, que já por mais do que uma vez reiterou que o alargamento implicará alterações à arquitetura jurídica e institucional da União Europeia, mas diz também que fala na questão das cláusulas passerelle, e era essa questão que eu colocava, já a terminar, ao Sr. Secretário de Estado, para saber qual é a posição do Governo português sobre esse tema específico das cláusulas passerelle. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Lages. É agora a vez do Sr. Secretário de Estado responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado João Paulo Rebelo,
Sim, tem toda a razão, eu não posso concordar mais. Portugal tem estado solidário com a Ucrânia desde o primeiro momento, desde a própria madrugada do dia 24 de fevereiro, na condenação da Rússia, no apoio humanitário, no envio de material militar, no envio de material médico, no apoio financeiro, foi dos países que, sobretudo países de dimensão comparável, foi seguramente um dos países que fez um contributo, que se comprometeu com um contributo maior, mais significativo de apoio à Ucrânia, 250 milhões, e, portanto, para além disso, manifestámos disponibilidade, esse processo já se iniciou, já está em curso de prestação de assistência técnica à Ucrânia quanto ao processo de adesão. Eu próprio tive a oportunidade de receber cá em Portugal, na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, um enviado especial do Presidente Zelensky, a quem começámos a transmitir o nosso conhecimento que temos sobre o processo de adesão, que é um processo complexo, demorado, rigoroso. E, portanto, não pode haver dúvidas quanto à postura muito solidária que tem havido com a Ucrânia. E também, na questão do pedido de adesão e do alargamento, isso se tem manifestado com a referência, porém, a de que é uma matéria estrutural, que não deve ser tratada de ânimo leve, que tem que ser vista com noção clara das implicações que tem e, de facto, mais uma vez, folga em ver que o PSD finalmente percebeu essas referências que temos vindo a fazer, que não comprometem nada o apoio que Portugal dá, que deu no Conselho Europeu, pela viva voz do Primeiro-Ministro, à concessão do Estatuto de País Candidato à Ucrânia, bem como à Moldova, mas que tem a ver com a necessidade de perceber que implicações é que isso tem. E tem implicações estruturais muito sérias, que eu tive hoje a oportunidade, de facto, de expor no artigo que publiquei, e que mostra como esta decisão não pode ser tomada por ímpetos voluntaristas, não deve ser tomada com reserva mental, como por vezes também parece com algumas pessoas a dizer isto agora é apenas o Estatuto de Candidato que está em causa, depois logo se vê. Isso não parece sério, porque quando iniciamos um processo devemos conceber que esse processo vá até ao fim. Sabemos que é um processo longo, com exigências difíceis de cumprir, mas devemos ser sérios neste processo. Porque se não o formos, isso será contraproducente e será certamente virar-se-á contra nós. Porque esta ideia de ir alimentando expectativas de países vários, de que um dia vão aderir à União Europeia e depois nada acontecer, só alimenta o sentimento de frustração que já se vê nos países dos Balcãs Ocidentais e que foi muito manifestado, de forma muito clara, na cimeira que houve em Bruxelas com os países dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, há que ter muito cuidado também com a criação de expectativas e se criamos essas expectativas devemos ter o cuidado depois de as concretizar. E por isso o Primeiro-Ministro de facto suscitou a questão da necessidade de haver um debate interno na União Europeia quanto à sua adaptação, quanto à revisão da sua arquitetura institucional e financeira para poder acolher estes Estados. E isso houve vários Estados-membros, não foi só Portugal, vários Estados-membros que fizeram esse ponto também, que assinalaram a necessidade de iniciar, de dar aso a essa discussão interna, que agora se iniciará e que ficou refletida nas conclusões ao dizer-se que avanços neste processo têm que ter em conta também a capacidade de absorção da União Europeia e, quando falamos da capacidade de absorção, é a necessidade de se adaptar para poder acolher novos Estados-membros. Quanto ao semestre europeu, o Sr. Deputado Rui Lage tem toda a razão. As recomendações específicas por país apresentam um bom equilíbrio entre a recomendação de políticas orçamentais prudentes, como temos tido em Portugal, e que nos tem merecido um reconhecimento internacional muito claro, pelas instituições nacionais, pelos mercados, etc., mas também com uma recomendação muito clara que Portugal também, que o governo português também tem vindo a cumprir, no sentido de manter o apoio às famílias e às empresas mais afetadas pela atual situação económica, pela incerteza, pela inflação, pela disrupção das cadeias de abastecimento, etc. E também tem também toda a razão quando diz que o procedimento do semestre europeu não tem apenas uma dimensão de política orçamental, tem uma dimensão de política social que muitas vezes acaba por ficar para segundo plano, infelizmente, mas que está muito presente. E importa valorizar que quer no plano da Comissão, quer no plano do Parlamento Europeu, quer no plano do Conselho, o semestre europeu é analisado sempre nessa dupla vertente, na formação que trata dos assuntos económicos e financeiros e na formação que trata dos assuntos sociais, e essa componente da avaliação do progresso em termos de indicadores sociais é também absolutamente relevante. Naturalmente que sim, que a adesão da Croácia ao euro é um sinal de
que o Eurostado Boa Vida e é muito significativo que o Zona Euro se vá reforçar com mais um membro a partir de janeiro. Quanto à segurança e soberania energética, a Presidente da Comissão, de facto, comprometeu-se a apresentar um plano de redução da procura de energia, designadamente de gás, a preparar os próximos tempos. Isso é um ponto muito importante a acompanhar, bem como as plataformas de aquisição conjunta, para termos, de facto, uma capacidade de responder às necessidades, sobretudo maiores no inverno, com estoques e armazenamento, claro, de gás e também uma redução das necessidades de utilização do mesmo. E quanto à Conferência sobre o Futuro da Europa, já aqui referi, há espaço para fazermos no quadro dos atuais tratados, e no quadro dos atuais tratados inclui com as cláusulas passarela que os mesmos prevêem. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, uma vez mais, cumprimentar todos os presentes, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado. Secretário de Estado, ouvimos agora esta intervenção por parte do Partido Socialista, ao qual respondeu certamente com todo o agrado, e falamos da questão do está garantido o apoio às famílias. Eu gostava que ficasse aqui claro que apoio é esse, como é que as pessoas podem recorrer a esse apoio e que afinal o que é que estamos a falar. Porque dizer no Parlamento que vamos apoiar as famílias, pode ser com uma palmadinha nas costas ou pode ser de outra forma. E acho que isto tem que ficar claro, porque não podemos continuar a ter conversa vaga acerca deste assunto, para que as pessoas que nos elegeram também percebam exatamente o que é que estamos a falar. Como, quando e onde é que as pessoas podem recorrer a este apoio que é dado às famílias. Em relação à questão da Ucrânia, também ouvimos aqui hoje que os partidos agora vêm dizer que o Governo tem que clarificar. Aquilo que foi clarificado aos partidos, pelo menos ao Partido Chega, e creio que foi transversal a todos, foi que estávamos maioritariamente de acordo com o processo de candidatura e com o facto de ficar com o estatuto de candidato, da Ucrânia ficar com o estatuto de candidato. Todo o processo daqui para a frente nós ainda não o conhecemos, por isso, como não o conhecemos, queremos saber qual é a posição do Governo. Sabe o Sr. Deputado do PS dizer quais são as fronteiras que vão estar em causa, quais são as fronteiras da Ucrânia, na eventualidade de adesão e de se tornar Estado-membro? Qual será a fronteira? É que eu não sei. Não sei eu e acredito que não sabe ninguém. Portanto, todo o processo daqui para a frente tem que ser acompanhado para depois se tomar, então, efetivamente uma decisão. Qual o papel do Governo neste processo e como é que o Governo vê a adesão da Ucrânia? Não é a questão do Estatuto, porque o Estatuto já está mais que resolvido. Isso já está mais que clarificado e ficou clarificado. Aliás, eu estive numa audiência com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, onde ficou clara a posição, a nossa e do Partido Socialista, neste caso, do Governo. O que nós perguntamos é outra coisa. Não vamos misturar as coisas. Por isso, em relação a esta questão ao Estatuto do Candidato, isto acho que fica claramente resolvido, até porque, obviamente, nós temos preocupação e creio que é transversal a todos. Estamos a falar de um país com mais de 40 milhões de habitantes, estamos a falar que terá uma preponderância superior à preponderância de Portugal junto ao Conselho Europeu, na Comissão Europeia, etc., e que poderá ter até acesso, pelas necessidades, obviamente, que tem neste momento, acesso a fundos que podem vir a prejudicar o nosso país, e isso teria que ficar claro em todo o processo. Também já foi perguntado diversas vezes, tivemos uma situação que nós elogiámos, a decisão que foi tomada pelo Governo de, a determinada altura, iniciar negociações comerciais com o próprio Reino Unido. E elogiámos esse facto de forma também a precaver-nos para um eventual problema com a adesão de novos partidos à União Europeia, de novos países, à União Europeia. Deixámos também já diversas vezes a pergunta e não obtivemos resposta de perceber qual a visão do Governo para iniciar o alargamento de parcerias com os Estados Unidos da América, que é um dos países vizinhos que temos, com uma das maiores fronteiras que dividimos com eles, sendo que a fronteira, obviamente, é marítima. Depois, sempre que falamos do gás, falamos do Sines. Mas Sines, qual é o investimento? Para quando é o investimento e o que é que vamos fazer em Sines? Por dizer, olhamos para Sines como uma porta de entrada, vamos colocar Sines a funcionar. Sines vai ser fantástico e maravilhoso. Mas exatamente o que é que pretendemos para Sines? Exatamente quando e o que é que pretendemos para Sines? E já não me refiro só ao Porto, refiro-me a toda a zona de envolvência, ao próprio município e ao facto de poder aceitar mais pessoas para um eventual desenvolvimento do Porto de Sines, as pessoas poderem habitar o Concelho de Sines, coisa que hoje não é fácil com a forma como a habitação está naquela zona. Qual é o projeto? O que é que pretendemos para Sines? Por dizer que vamos apostar não é suficiente. A última questão que tenho, já a fiz hoje, mas não obtive resposta, e por isso aqui será o momento de a fazer novamente,
na situação da decisão que é clara e da postura clara da República Checa em relação às sanções que devem ser colocadas à Rússia em relação ao gás e que defende, inclusive, uma sanção que passaria praticamente pelo não fornecimento e passar para uma sanção de zero gás vindo da Rússia. Perceber o posicionamento, porque para outros países, nomeadamente como a Alemanha, e hoje de manhã ouvimos um partido de esquerda alemã que referiu toda a dificuldade que estão a ter neste momento e que compram a todo lado e a qualquer preço o gás natural. Perceber se estamos de acordo com a posição da República Checa, tendo eles agora a presidência, e a última pergunta tem a ver com a questão da energia nuclear, porque sabemos que a República Checa e a França continuam a alavancar o processo de energia nuclear e sabemos que países como a Alemanha já abandonaram por completo. Tentar perceber se isto é uma das alternativas que andam a apresentar ou que andam a estudar. São estas as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, quanto aos apoios, Sr. Deputado, ainda há pouco na discussão que tivemos no plenário me referi aos múltiplos apoios que o Governo tem vindo a conceder às empresas e às famílias e, em concreto, aqui chamava-lhe apenas a atenção para um. Diz que é uma conversa vaga, onde, como, quando. Sr. Deputado, falo apenas, pura e simplesmente, do apoio ao cabaz alimentar que tem sido concedido às famílias com menos recursos, que nem sequer é preciso requerer, porque é de concessão automática para todas as famílias que beneficiam da tarifa social de energia e para todas aquelas que têm acesso a prestações sociais mínimas e que as pessoas já receberam e agora decidimos renovar por mais um trimestre esse apoio. Portanto, é muito simples, existe, está aprovado, as famílias já o receberam, vão receber novamente ao longo do próximo mês e não é sequer preciso ir a lado nenhum pedir nem requerer porque é de concessão automática. Quanto à adesão da Ucrânia, Sr. Deputado, eu começo a ficar preocupado porque isto era o que eu temia, era esta ideia de que o Estatuto, o Sr. Deputado pareceu-me agora estar a dizer, corrija-me se eu estiver enganado, de que o Estatuto de Candidato já está. Pronto, isso agora já não interessa nada, já está. Mas agora, para o futuro, há muita incerteza e não sabemos o que é que vai acontecer. E que não devemos misturar as duas coisas, disse. Quais duas coisas? É que não são duas coisas, é uma e a mesma coisa. Esse é que é o ponto que temos vindo a fazer desde o início. É quando se inicia um processo com a atribuição do estatuto de candidato, estamos a admitir que aquele país venha a aderir. É o início de um processo que culminará com a adesão. Portanto, não são duas coisas que não devem ser misturadas. São mesmo uma e a mesma coisa. E por isso é que sempre dissemos que, desde o início, quando damos logo o primeiro passo para desencadear o processo, temos que ter bem conscientes as implicações do processo no final. Quando chegarmos à reta final, o que é que isso vai significar? Porque é uma e a mesma coisa. Depois, Sr. Deputado, não percebi muito bem o elogio que fez ao Governo. Agradeço sempre elogios ao Governo, mas neste caso pareceu-me estar a fazer um elogio ao Governo por ter iniciado negociações comerciais com o Reino Unido. O Governo não iniciou negociações comerciais com o Reino Unido. Aliás, a política comercial é uma política exclusiva da União Europeia e é a União Europeia que conduz as negociações comerciais de toda a União Europeia com países terceiros, que é o estatuto que atualmente o Reino Unido tem. E a mesma coisa quanto aos Estados Unidos. Nós temos tido uma postura muito favorável à conclusão de novos acordos comerciais com outros países ou com outras regiões do globo e vemos como um sinal muito positivo que a presidência checa tenha incluído isso nas prioridades da sua presidência, o desbloquear de vários processos de conclusão de acordos comerciais que valorizamos como um elemento muito importante, designadamente, entre outros, mas designadamente o acordo com o Mercosul. Mas essa é uma matéria de competência exclusiva da União, que acompanhamos e que valorizamos, mas nós não fazemos negociações comerciais com países terceiros. Quanto ao gás e ao porto de Sines, isto também já foi explicado várias vezes, o que está em causa é uma estratégia, por um lado, de curto prazo, baseada no transshipment, que permita fazer com investimentos muito reduzidos a transferência de gás ship to ship ou ship to shore e, novamente, para barcos de calado mais pequeno que possam depois transportar o gás para o centro e norte da Europa. Isso numa primeira linha. E mais, numa estratégia de mais médio e longo prazo, reforçar a capacidade de armazenamento e as interligações por gasoduto entre o Porto de Sines,
Espanha e o resto da Europa. É isso que está em causa, para o curto, para o médio e para o longo prazo. Sendo que os investimentos para o curto prazo são de monta reduzida e de período de execução também reduzido e, portanto, é possível fazer algo com significado no curto prazo. Claro que a solução estrutural será mesmo um gasoduto, portanto, um reforço das interligações de gás, de que temos vindo a falar aqui várias vezes. Quanto a sanções que abranjam o gás, é sabido que, também já falámos sobre isso aqui várias vezes, Portugal não teria um problema com isso, do ponto de vista da posição estrita nacional, não temos uma dependência de gás russo, mas percebemos que há situações muito distintas no seio da União Europeia e há países com uma dependência muitíssimo elevada relativamente ao gás de proveniência russa, o que torna difícil avançar para um processo unânime de aplicação de sanções em matéria de gás. Quanto à energia nuclear, não consideramos que seja uma opção. A opção mesmo que se coloca é o acelerar da transição energética para energias renováveis, quer na eletricidade, quer de gases renováveis, para os quais, aliás, Portugal tem um potencial enorme que deve explorá-lo. E, portanto, não consideramos que a alternativa deva ser o nuclear e, seguramente, não é uma alternativa adequada ao perfil energético do nosso país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora a palavra ao nosso Vice-Presidente, Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou ser mais rápido, que hoje já é a terceira vez que falamos, vou tentar ser breve. Em relação ao primeiro ponto que já referiu, da Grande Europa, não sei se é a melhor tradução, mas relativamente à comunidade política europeia, gostaria de saber qual foi a posição defendida pelo Governo no Conselho, caso tenha participado na discussão, e se também não lhe parece que pode vir a ser uma forma de deixar eternamente muitos países que são candidatos, exatamente eternamente à espera de entrarem na União Europeia. E quanto à arquitetura, já aqui mencionado pelo grupo do Partido Socialista, gostaria de perguntar também, o Sr. Primeiro-Ministro já deu algumas indicações de ser a favor, mas do que acha de uma possível, eu diria, quase união com 2 ou 3 divisões. Relativamente ao ponto 7 da Ucrânia, sei que já tinha perguntado isto, agora tendo em conta que é o pós-Conselho Europeu, gostaria de saber se já ficou decidido relativamente ao novo pacote de ajuda macrofinanceira, se vai ser um modelo de subvenções. Obviamente, relativamente ao estatuto de candidato, que a Iniciativa Liberal era favorável e, por isso, congratular, tem sido atribuído. Também, obviamente, face às recomendações que já falámos até em plenário, voltar a alertar para aqueles 3 temas que mencionei, a nível fiscal, segurança social e administração pública, mas aí já fiz as perguntas em plenário. E sobre a conferência sobre o futuro da Europa, perguntar 2 coisas. A primeira é: a conclusão é muito explícita, eu acho que a palavra em conformidade, diz em conformidade com os tratados, não está aqui nada ao caso, e por isso gostaria de saber o que é que será feito às propostas que necessitam de revisão de tratados, e se for simplesmente ignorar, é uma resposta legítima, gostaria apenas de perceber, até porque algumas delas parecem interessantes, como a União Europeia da Saúde. E por outro lado, saber a posição do Governo, penso que também já tinha perguntado isto e o grupo PSD perguntou também, não obteve resposta, e esta não precisa de revisão dos tratados, que é saber a posição do Governo relativamente às listas transnacionais, e se a posição for, ainda não temos posição, é uma posição válida, eu digo aqui que a Iniciativa Liberal ainda não tem uma posição fechada sobre o tema, sem qualquer tipo de problema, e por isso gostaria de saber qual é a posição do Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto à comunidade política europeia, Portugal, no Conselho Europeu, participou nessa discussão e considerou que pode ser uma plataforma útil e interessante de agregação ou de enquadramento de um conjunto mais vasto de países do continente europeu, mas que se espraiam para lá da União Europeia. Não há ainda muito pormenor em concreto sobre o que será ou que poderá ser esta comunidade política europeia. Numa primeira fase será provavelmente apenas uma plataforma para reuniões de alto nível entre estes países, como disse há pouco, da Islândia até aos Balcãs.
mas Portugal considera que pode ser útil existir esta plataforma para conversações e procura de entendimentos e de coordenação em diversos domínios nesta matéria, sendo certo que o que ficou claro, sim, embora ainda haja muitos pontos em torno desta ideia da Comunidade Política Europeia que carecem de esclarecimento, mas uma ideia que ficou muito clara, consta aliás das conclusões do Conselho Europeu também, é que não se trata de uma alternativa ao alargamento. E, portanto, não é algo que se destina a parquear os países candidatos ali para depois nunca aderirem à União Europeia. Não é isso que está em causa, não é esse o objetivo, não é disso que se trata e, portanto, é um fórum de conversação, de entendimento, de procura de entendimentos, de cooperação entre países que alguns são e outros não são. Uns querem ser, outros até podem não querer ser membros da União Europeia. Quanto à ideia de haver uma Europa a várias velocidades, ou em vários círculos concêntricos, ou em várias divisões, bom, eu acho que tudo isso tem que ser enquadrado no tal debate que é preciso fazer sobre como é que se estruturará uma União Europeia com 30 e tal Estados-membros. E, portanto, se podemos estar todos no mesmo nível e na mesma velocidade de integração, temos que admitir distintas velocidades de integração. Esse é o debate que agora se inicia e que tem que ser feito, a nosso ver, cada vez que, à medida que a Europa se alarga, é uma questão que se coloca com maior cuidado. Quanto à ajuda macrofinanceira, os tais 9 mil milhões de euros, a Comissão Europeia ainda não apresentou a sua proposta. Falo-á muito em breve e aí é que vamos perceber se o que está em causa são subvenções ou empréstimos ou uma combinação dos dois. Em todo o caso, estima-se que a participação de Portugal nestes 9 mil milhões seja de 168 milhões de euros e, portanto, essa será, em princípio, a contribuição de Portugal para a Ucrânia, o que está naturalmente comprometido dentro dos, ou compreendido, perdão, dentro dos 250 milhões de euros que com que Portugal se comprometeu no acordo que assinou quando o Primeiro-Ministro se deslocou a Kiev. Quanto às... não quero que depois me acuse de não responder às suas perguntas, mas quanto às recomendações específicas por país, que já respondi no plenário, portanto saltaria esse ponto. Quanto à Conferência do Futuro da Europa. A posição de Portugal tem sido, por um lado, como disse há pouco, a de valorizar mais os 94% que podemos fazer no quadro atual do que os 6% que careceriam de uma revisão de tratados difícil e de viabilidade bastante incerta. E, portanto, em todo o caso, aguardamos que haja uma proposta formal do Parlamento Europeu no sentido de convocar uma convenção com vista a uma revisão dos tratados em torno dessas propostas. A leitura que existe atualmente por parte dos serviços jurídicos do Conselho é de que a resolução recentemente aprovada pelo Parlamento Europeu não é ainda o espoletar formal de um processo de abertura de uma convenção. E, portanto, que aquela resolução é uma resolução meramente política e que não tem a capacidade jurídica de desencadear, de ser uma iniciativa de um pedido de convenção. É natural que o Parlamento Europeu venha a apresentar esse pedido formal e, quando assim for, o Conselho terá que deliberar. E há diferentes posições no Conselho. Há Estados-membros com uma posição muito aberta à abertura de uma convenção e à revisão dos tratados e Estados-membros com uma postura bastante fechada. Houve, aliás, diferentes non-papers apresentados, uns no sentido de, tendencialmente, considerar que esta não é a altura para rever os tratados e outros no sentido de mostrar abertura a essa revisão dos tratados e, portanto, haverá um debate no Conselho e há posições muito divididas sobre essa matéria. Mas aguardamos a iniciativa do Parlamento Europeu. Quanto às listas transnacionais, aí sim já houve uma iniciativa formal do Parlamento Europeu, de revisão, que não tem a ver apenas com isso, é mais vasta, de revisão do procedimento eleitoral no que diz respeito às eleições para o Parlamento Europeu, mas que contém esse elemento das listas transnacionais. Eu não tenho tempo, infelizmente, não tenho tempo para explicar em pormenor a posição do Governo português, mas o Governo português considera que essa proposta pode ser bastante lesiva para um Estado-membro da dimensão de Portugal e, na verdade, considera que não é uma proposta que deva ser acolhida. Gostaria depois de ter tempo para explicar porquê, para não ficar só assim esta ideia no ar, mas consideramos que é uma ideia que parece generosa. Excepcionalmente posso usar
dos meus poderes para que possamos ser esclarecidos. Muito bem, é uma proposta que parece generosa, mas desde logo temos dúvidas que seja compatível com os tratados, com o princípio, por um lado, da proporcionalidade degressiva, constante dos tratados, e com os limites que constam dos tratados, quanto a um número máximo de 96 deputados por Estado-membro e um número mínimo de 6 deputados por Estado-membro. Porque, naturalmente, por via das listas transnacionais, podem vir a ser eleitos cidadãos de um determinado Estado-membro que vão para lá desse limite máximo dos 96, por exemplo, ou mesmo, basta imaginar que seja eleito por via de uma lista transnacional um luxemburguês ou um maltês, isso tem logo um efeito de alterar a proporcionalidade degressiva com um desequilíbrio muitíssimo significativo na proporção entre Estados-membros que está prevista nos tratados, e há ali um equilíbrio que foi cuidadosamente burilado e que seria afetado pela ideia de listas transnacionais. Não é provável que um Estado-membro pequeno ou médio, como é Portugal, viesse a elevar a sua representatividade no Parlamento Europeu por esta via. O desfecho mais provável era o de engrossar a representatividade dos Estados grandes. E, portanto, queremos que isso conduziria a um desequilíbrio. O desfecho mais provável era um desequilíbrio na representatividade no Parlamento Europeu, em prejuízo de Estados da nossa dimensão. Por outro lado, é muito importante valorizar a proximidade entre eleitores e eleitos, mais ainda no caso das eleições para o Parlamento Europeu, mas temos dúvidas que uma lista transnacional com uma série de cidadãos estrangeiros que são desconhecidos dos eleitores e a perspectiva de um duplo voto na lista nacional e na lista transnacional, tenho grandes dúvidas que contribua para os cidadãos se sentirem aptos a formular as suas opções relativamente a uma lista de pessoas que desconhecem, provavelmente, que não falam a sua língua e, portanto, é muito difícil que os cidadãos se sintam mais representados por via de candidatos provenientes de uma lista transnacional do que representados pelos candidatos nas listas que se apresentam às eleições por via de listas nacionais. Obrigado, Sr. Deputado. Valeu a pena esta concessão extraordinária de tempo. Falta, então, a deputada Diana Ferreira para encerrarmos esta primeira ronda. Senhora Deputada, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, de começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e de dizer que no âmbito daquelas que são as conclusões que vêm do Conselho Europeu por parte do PCP, nós entendemos que elas insistem num conjunto de políticas que estão, no fundo, na causa de uma acentuada degradação da situação económica e social, que está marcada pela inflação, pelo brutal aumento do custo de vida, e não podemos ignorar esta realidade com o impacto que ela tem também no nosso país, e nomeadamente em áreas como a energia, a alimentação. E o que também vemos desta reunião do Conselho Europeu é que há uma forte desconsideração por estes problemas também nestas mesmas conclusões. Seja com a questão da guerra, das sanções e do aproveitamento de todas estas situações, tudo isto está a atingir e a prejudicar os povos que integram a União Europeia e está-nos a atingir a nós também, no nosso país, aos trabalhadores, às famílias, às micro, pequenas e médias empresas do nosso país. E o fomento da especulação, a pretexto da guerra e outros aproveitamentos que também existem, oneram fortemente os trabalhadores e as populações que vêm degradadas as suas condições de vida e que têm direitos atacados. E face a tudo isto, o Conselho Europeu prima pela ausência da adoção de medidas que combatam estes problemas económicos e sociais e a especulação que está a atingir brutalmente várias camadas da nossa sociedade. Ó Sr. Secretário de Estado, o PCP realizou as suas jornadas parlamentares nestes 2 dias. Reunimos e fomos visitar uma pequena empresa, uma panificadora, que desde dezembro do ano passado mais que triplicou
o preço da sua fatura do gás natural. Mais que triplicou, Sr. Secretário de Estado. Não é mais uns tostões. Estamos a falar em triplicar milhares de euros por mês de uma pequena empresa que tem menos de 30 trabalhadores. E quando não se tomam medidas e não se assumem a tomada de medidas para travar esta especulação, para travar este brutal aumento de preços, estão em causa as condições de vida de quem vive do seu trabalho e estão também em causa as condições para que micro, pequenas e médias empresas prossigam com a sua atividade, e isto não nos pode deixar indiferentes. As medidas que se exigem, nomeadamente na intervenção e na regulação dos preços, bem como também a questão do aumento dos salários e das pensões e o desenvolvimento da capacidade produtiva de cada país no âmbito da União Europeia, não mereceram uma única linha nas conclusões do Conselho Europeu. E importava saber, se não merecendo uma única linha nas conclusões do Conselho Europeu, se da parte do Governo português houve alguma pronúncia sobre todas estas matérias, considerando a situação que o nosso país também enfrenta neste âmbito, de um ponto de vista económico e social. Insistimos que as dependências externas que temos no nosso país não se combatem transferindo-as para outros pontos do globo. Já o dissemos várias vezes a propósito de matérias, nomeadamente energéticas. Importava saber se o Governo abordou, neste mesmo Conselho Europeu, a necessidade da promoção da produção nacional do nosso país, de medidas para a reindustrialização do nosso país e, nomeadamente, também do controle de preços. O Sr. Secretário de Estado falou há pouco da questão da transição energética, mas o que é um facto é que na Presidência da República Checa ela é secundarizada. E importava perceber como é que se concilia as palavras que o Sr. Secretário aqui disse com prioridades que são assumidas para o futuro por esta Presidência. Uma outra matéria que também queremos colocar, Sr. Secretário de Estado, face à instabilidade também, é a incerteza num plano económico, com reflexos negativos no crescimento, na evolução das taxas de juros também. Não podemos aqui deixar de alertar para perigos vários nas chamadas recomendações específicas por país aprovadas pelo Conselho Europeu. Já o afirmamos em plenário e, no caso do nosso país, as diretrizes aprovadas evidenciam efetivamente um reforço de pressões orçamentais, no sentido de contenção dos salários reais e desinvestimento dos serviços públicos. E, Sr. Secretário de Estado, não se contêm os preços, mas contêm-se os salários e as pensões? Como é que isto vai funcionar no final? Quem é que vai ficar a contar os tostões ao fim do mês para poder aceder a bens de primeira necessidade? Porque é disto que estamos a falar, não estamos a falar de aceder a luxos, estamos a falar de aceder a bens de primeira necessidade. Queremos saber se o Governo está tão confortável com isto ou se se pronunciou no Conselho Europeu também sobre esta matéria. Mesmo para terminar, isto afinal é mais rápido do que se pensa, gostaríamos também de abordar uma questão que colocamos ao Sr. Primeiro-Ministro quando da reunião de preparação para o Conselho Europeu, que tem a ver também com as taxas de juro, com a provável subida das taxas de juro naturalmente pelo BCE e com as matérias da habitação, com a influência que isto tem no crédito à habitação. Nós questionamos o Sr. Primeiro-Ministro na altura de ações concretas do Governo para garantir que nenhuma família fica sem a sua casa. Não vimos também no âmbito das próprias resoluções do Conselho Europeu nada sobre isto. Queríamos saber se o Governo teve esta preocupação também em mente nesta mesma reunião do Conselho Europeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, Sra. Deputada, é certo que vivemos períodos marcados no plano económico por uma grande incerteza, por uma grande instabilidade, por uma inflação significativa, designadamente em relação a determinadas matérias-primas, a produtos energéticos, e isso é uma realidade que decorre da situação geopolítica que vivemos, que decorre da guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia, da Ucrânia por parte da Rússia. Agora, a Sra. Deputada conclui que houve uma desconsideração destas dimensões no Conselho Europeu. E aí discordamos, porque, de facto, o Conselho Europeu incluiu, para além destas outras matérias, temos vindo a falar sobretudo da adesão da Ucrânia, da Comunidade Política Europeia, dos Balcãs Ocidentais, etc., incluiu um ponto sobre questões económicas e, para além disso, houve associado, acoplado, por acaso não tive tempo de me referir a isso na minha intervenção inicial, acoplado ao Conselho Europeu, houve também uma cimeira do euro, também dedicada a questões económicas. E em ambos os domínios, quer na discussão mais lata das implicações económicas da guerra, quer por via da cimeira do euro, as questões do custo de vida, da inflação, das dificuldades económicas, das nuvens negras que se avizinham no plano económico, foram amplamente discutidas pelos líderes, com uma preocupação designadamente no domínio da energia, porque está na fonte depois de uma subida de preços noutras áreas,
E, portanto, é preciso atacar o problema essencialmente na sua origem. E a origem tem muito a ver com as matérias-primas energéticas e, por isso, os temas de energia voltaram a ser discutidos e constam das conclusões. Uma referência à necessidade da Comissão apresentar propostas que considerem a possibilidade de introduzir limites de preço temporários, que, aliás, se podem inspirar, por exemplo, no mecanismo ibérico, que Portugal e Espanha conseguiram já que fosse aprovado, com resultados muito positivos. Eu recordo, este mecanismo iniciou o seu funcionamento no dia 15 de junho deste mês. Nos primeiros 7 dias de aplicação deste mecanismo, houve uma poupança em média de 26 euros por megawatt-hora, ou seja, uma redução média de 10% no custo da eletricidade, por força da aplicação deste mecanismo. E, portanto, é possível introduzir um limite, uma redução no custo da energia, e é isso que está a acontecer com sucesso por via deste mecanismo ibérico que Portugal e Espanha conseguiram que fosse aprovado no plano europeu. Portanto, essa dimensão tem vindo a ser acautelada. A dimensão da reindustrialização que se refere e de evitar a disrupção causada por cadeias de abastecimento globais e para esse efeito a necessidade de a União Europeia reforçar a sua autonomia estratégica é algo que tem vindo a ser discutido também em todos os Conselhos Europeus mais recentes, que está muito expresso, muito claro, por exemplo, na Cimeira de Versalhes. E é uma prioridade, era uma prioridade da presidência francesa e é uma prioridade das próximas presidências, da Checa, e certamente será das seguintes, porque foi uma constatação óbvia que a União Europeia fez, desde logo na sequência da pandemia, mas que agora também se coloca, em função da situação que estamos a viver com a guerra na Ucrânia, a necessidade, de facto, da União Europeia se reindustrializar, criar cadeias de abastecimento que garantam a sua autonomia e evitem vulnerabilidades e dependências externas. Quanto às recomendações específicas por país, como sinalizei há pouco no debate que tivemos no plenário, as recomendações são no sentido de manter uma política orçamental prudente, de contas certas, algo que o Governo tem feito com bons resultados, evitando realidades de outros tempos que nos singularizavam no plano económico, com consequências muito nefastas no plano da nossa dívida soberana, etc. Nós não estamos nesse radar hoje em dia, felizmente, atendendo à credibilidade que conquistamos, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que isso não pode pôr em causa a necessidade de continuar a adotar medidas de apoio às famílias e às empresas, e é isso que temos vindo a fazer. Falou do exemplo de uma empresa que depende muito dos custos de gás e que viu a sua fatura reforçada. Eu recordo que nós aprovámos um mecanismo de apoio às empresas altamente dependentes do gás, bem como um mecanismo de apoio às empresas eletrointensivas. E esses mecanismos de apoio de ajudas estatais foram aprovadas pela Comissão Europeia no quadro temporário das ajudas de Estado, criado em função da situação atual que estamos a viver, e, portanto, dentro do enquadramento europeu, foi possível instituir mecanismos de apoio às empresas altamente dependentes destas matérias-primas energéticas, bem como às empresas de transportes, que dependem, obviamente, muito da utilização de combustíveis. E, portanto, essas medidas têm vindo a ser adotadas. Quanto ao BCE, é sabido, tem havido declarações públicas no sentido que se espera provavelmente uma subida das taxas de juros e será provavelmente inevitável. Agora, o que é importante é esta preocupação que o BCE teve de, assim que se começou a verificar um cenário de fragmentação das dívidas soberanas, afirmar claramente que tomará medidas, e o mero anúncio teve um resultado já nos mercados, e estão a ser preparadas medidas que evitem o que aconteceu infelizmente na crise passada, com a divergência de spreads muito significativa de dívidas soberanas, que depois teve um efeito na singularização de certos Estados-membros, com todas as consequências nefastas em termos de imposição de medidas de austeridade que todos conhecemos. E, portanto, desta vez, o Banco Central Europeu está muito atento e a afirmar que tomará medidas para evitar um desfecho desses. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a primeira ronda. Se bem percebi, o deputado Bruno Nunes pediu ainda para usar a palavra na segunda ronda. Tem 1 minuto e meio para o fazer. Sr. Presidente, vai ser muito rápido, não quero estar a ocupar mais tempo a ninguém, hoje estamos todos bastante cansados, são muitas horas, mas dizer apenas o seguinte, e não podia deixar passar em claro, eu sou Secretário de Estado, a questão do cabaz alimentar, eu nem acredito que o senhor evocou isso aqui nesta reunião, com tudo o que tem acontecido em relação ao cabaz alimentar, e considerar que isso é o apoio às famílias,
é qualquer coisa que eu não vou descrever, até porque, como eu disse, já estamos no final do dia e acho lamentável que tenha sido utilizado essa questão. Os senhores sabem, e mesmo assim teria que dizer para algumas famílias, porque neste momento já nem 120 mil são, porque mandaram reduzir sem qualquer critério. Portanto, não pode ser essa a questão. Depois, o senhor disse e deixou aqui quase no ar que o Chega não sabia do que estava a falar. O Secretário de Estado vai-me obrigar a revelar uma conversa que tivemos na presença do Sr. Primeiro-Ministro, que estava eu, outro representante do partido, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Primeiro-Ministro. E a pergunta que nos foi feita foi em relação ao processo de candidatura, e aí o Sr. Primeiro-Ministro foi o primeiro a assumir que existia um amplo consenso a nível nacional, mas depois, imediatamente a seguir, a preocupação do Sr. Primeiro-Ministro era no processo de candidatura, depois como é que tudo isto iria decorrer, porque ainda não existiu uma decisão por parte do Governo. E o que lhe estamos a perguntar é precisamente isso. Se o senhor diz que, entretanto, já sabe, então explique. Agora, não venha dizer que, entretanto, andamos aqui com dúvidas em relação a isto. Em relação à questão do Reino Unido, disse até com tom jocoso, mas eu vou lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, no acordo que foi feito, no protocolo e no tratado que foi renovado com o Reino Unido, uma das coisas que está em questão é a não dupla tributação. A não dupla tributação, para mim, continua a ser da esfera da transação comercial. Logo, tem a ver com relações comerciais. Insinuou quase que nem sabemos do que é que estamos a falar. Eu tenho empresas no Reino Unido, por exemplo, e sei do que estou a falar, da não dupla tributação. E é nesse âmbito que foi feita a renovação. Por isso, não entendi a forma como foi dada a resposta, era só o apontamento. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem também 1 minuto e meio para prestar. Muito obrigado. Sr. Deputado, em relação ao cabaz alimentar, não percebo a sua admiração. É uma medida muitíssimo relevante de ajuda às famílias, que foi adotada no valor de 60 euros para as famílias com menores recursos, que foi agora renovada, mais 60 euros para as famílias com menores recursos, que é de atribuição automática e que é uma ajuda significativa para compensar o aumento dos preços de alguns produtos alimentares. Felizmente temos essa medida. Seguramente as famílias que já beneficiaram e que vão continuar a beneficiar dela estão satisfeitos com o facto da medida existir e será um apoio significativo que vão ter. Quanto ao processo de candidatura, nem vou comentar, não vou obviamente comentar matérias de que falámos no âmbito de uma audiência privada, mas obviamente aquilo que foi comunicado aos partidos nesse dia foi aquilo que o Primeiro-Ministro tem reafirmado sistematicamente, que é a ideia de que, quando avançamos com o início de um processo de candidatura, temos que ter bem consciência das implicações que esse processo de candidatura poderá vir a ter no plano institucional e no plano financeiro. E, por isso deve suscitar uma reflexão sobre a adaptação ou a evolução que a União Europeia tem que fazer no quadro das suas fontes de financiamento e da arquitetura e governação económica e no quadro do seu funcionamento institucional, no Parlamento Europeu, no sistema de votos no Conselho, no número de comissários na Comissão Europeia, etc. Isso temos dito em privado aos partidos e temos dito em público a todo o país, chamando justamente a atenção para o facto de haver quem não esteja a considerar essas dimensões e como essas dimensões são relevantes, porque são uma consequência necessária da decisão que foi adotada de atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia. Quanto ao Reino Unido, sim, acordos de não tributação, sim, essa é uma matéria. Portugal, aliás, tem acordos de não dupla tributação, de evitar a dupla tributação, assim é que é, com N países, N outros países, e isso é uma questão que está na competência, na esfera de competências do país, que celebra esses acordos com vários outros países e está em vista fazê-lo também com o Reino Unido. Outra coisa é o acordo comercial, porque a pauta comercial e a política comercial é uma competência exclusiva da União Europeia, e isso é que não temos competência para o fazer, não o vamos fazer, não o podemos sequer fazer. Outra coisa é um acordo de evitar a dupla tributação. Isso, com certeza, tencionamos fazê-lo com o Reino Unido, como temos esse tipo de acordos com múltiplas outras jurisdições fiscais. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim esta audição. Relembro que temos uma parte 2, que será breve, mas que é necessário que a façamos. Portanto, agradeço uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado esta jornada europeia que hoje tivemos e que creio que foi esclarecedora, e peço desculpa de não o acompanhar, mas iremos passar de imediato à parte 2 da nossa reunião.